Olá a todos, eu sou a Priscila Arruda, facilitadora em constelação familiar sistêmica, e hoje eu tô aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho a respeito da relação com os pais, né? De como nós podemos tomar a força que vem deles, ainda que existam relações conflituosas, que é bem comum, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a figura paterna. Bom, para começar, se nós observarmos, existem mais conflitos ao nosso redor, talvez na nossa família, com amigos, na sociedade de forma geral, com essa questão paterna. E eu percebo isso, né, nos casos que chegam aqui para serem constelados, e eu posso dizer que é uma questão bastante séria, assim, é para ser olhada realmente, vista com amor. E a nossa sociedade acaba colaborando muitas vezes para que isso tome mais força. Vou dar um exemplo. A expressão pai. Gente, eu acho isso tão sério. Primeiro que sobrecarrega a mãe, né? Sobrecarrega essa mulher comum. Porque pai significa que a mulher é pai e mãe. Não existe isso. Ela é mãe. Se puser mais funções nela, fica pesado. Ah, Priscila, mas muitas mulheres sustentam a casa, suas famílias. É verdade. Mas ninguém precisa colocar mais sobrecarga nessa mulher. Nessa figura tão importante, né? E quando falamos isso, de quebra ainda excluímos a figura do pai. E pela lei de pertencimento, todos têm o direito de pertencer. E quando alguém é excluído do sistema, o sintoma aparece. Os sintomas, né? Muitas vezes. E isso é muito sério. Porque a constelação, ela veio nos mostrar que não podemos ficar lidando com julgamentos. Porque nós nunca sabemos o que está por trás ali daquele sistema, daquela pessoa, que faz com que ela tenha determinados comportamentos que muitas vezes não agrade aquele filho, não agrade as pessoas da família. Quantas vezes nós abrimos o campo e vemos que aquela pessoa está seguindo um outro ente da família que foi excluído, e como o sistema tem que dar um jeito de equilibrar e fazer com que essa pessoa seja vista, essa pessoa acaba cometendo os mesmos atos, repetindo padrões. Então essa é uma questão a ser pensada, porque quando conseguimos compreender que existe uma história ali por trás daquele comportamento, eu acho que fica um pouco mais fácil da gente não julgar. E quando não julgamos, não repetimos os mesmos padrões. Filho que julga pai, que julga mãe, acaba por repetir os mesmos comportamentos que ele tanto julga. Então, se essa figura não pode, né, ser excluída, se os sintomas vão aparecer, eu acho que vale a pena a gente dar uma chance, olhar mais para essa questão. Ah, Priscila, mas o meu pai tem um comportamento assim, assado. Tá. É fácil lidar com essa situação? Quem foi que disse que você precisa estar ali de frente lidando com isso? Às vezes um afastamento é necessário, um afastamento saudável.
E o filho não precisa se culpar por isso, né? Até que ele consiga realmente elaborar isso no coração, consiga ficar ali na posição de filho e não julgando de forma alguma o comportamento desse pai, ele vai tomando força, ele vai ganhando muita força e o sistema acaba muitas vezes respondendo muito bem. Então, num determinado momento o convívio não é possível, quem sabe, mais adiante. O importante é ficar mais forte, né? Ficar mais harmônico, mais tranquilo, parar com aquela cobrança da criança ferida que quer a atenção do pai, que exige que o pai esteja ali olhando. Às vezes o pai não está em condições de ficar olhando para aquele filho, porque tudo é para onde nós olhamos, né? Às vezes ele está olhando para uma questão ali familiar e sem saber, sem ter a mínima consciência, pode estar olhando até para uma morte. Isso eu estou falando, gente, de um olhar inconsciente, tá? Que faz com que ele não consiga olhar, não naquele momento, para o filho. E aí acaba tendo determinados comportamentos que o filho pode não entender. Nem o filho, nem as pessoas da família. Então o não julgamento, ele é fabuloso para que a pessoa realmente tome a força, sabe? E aqui nós estamos falando de adultos. Claro que com criança é uma situação mais delicada, mas é o que o Bert sempre disse, que os pais, eles são os certos, né? Para nós. E eles já nos deram o suficiente, que foi a vida. Tanto que nós não temos nem como retribuir isso, né? De tão importante que é a vida que recebemos deles. Então, quando nós conseguimos fazer isso, já que o pai é a força do mundo, é a força que te projeta para o mundo, nós conseguimos nos projetar na vida. E os sintomas, eles vão sendo amenizados, né? Por exemplo, quantas pessoas estão com algum vício, sendo que esse vício pode não ser que a pessoa esteja repetindo um padrão de alguém, mas pode ser uma busca inconsciente da figura paterna. O vício, ele tem muito a ver com essa busca inconsciente, porque o filho, ele ama o pai. Não tem como dizer que não ama. Por isso que sofre, senão seria totalmente indiferente. Ninguém consegue ficar indiferente. E sabe o que mais eu acho interessante? Que muitas vezes, quando nós abrimos o campo, né, o campo morfogenético, às vezes aquele filho toma determinadas coisas como verdade, acha que o pai não o ama, não está presente, é ausente e nem lembra que o filho existe e toma aquilo assim como verdade, e muitas vezes aquele pai está para o filho. Quando nós abrimos o campo, ele está ali totalmente disponível para aquele filho. E muitas vezes aquele filho toma determinadas coisas como verdade. Então, assim, eu tô falando aqui de todo o coração, sabe? Porque realmente é importante olharmos para essas questões, sabe? Isso dá uma leveza. Nossa, melhorar a relação com mãe, com pai, dá uma leveza no coração, na alma. É tão bom quando conseguimos deixar com eles o que é deles e olhar para a própria vida, sabe? Ao invés de ficar ali o tempo todo naquela cobrança da criança ferida, sabe? Isso dá uma força, isso dá uma projeção na vida, sabe? E foi como eu já disse, é tão importante, sabe? Cada um assumir a sua verdadeira posição dentro do sistema familiar. Eu sou tia da minha sobrinha. Eu não sou a avó dela e nem sou a mãe dela, eu sou a tia. Então, o meu comportamento vai ser de quê? De tia. Porque se eu tentar ser a mãe dela, eu vou estar excluindo a figura da mãe,
da vida dela, né? Então, é muito importante que cada um permaneça na sua posição. Eu sou a filha dos meus pais, eu não sou a companheira deles, eu não sou a mãe deles. Existem coisas que eu não posso fazer por eles. Eles são grandes, eles dão conta. Primeiro que eu não vou conseguir resolver, não vou conseguir suprir muita coisa. Aliás, se eu sou menor, a força deles está onde? Nos pais deles. Não está em mim, que sou menor. A força do meu filho está em mim e no pai dele. Eu não posso ficar cobrando dele determinadas coisas. Claro que muitos pais, às vezes, não têm essa compreensão. Mas se o filho começa a se posicionar cada vez mais, né, dentro do seu sistema, isso dá muita força. Quando nós estamos no nosso lugar certo, isso nos projeta. E os sintomas, eles vão diminuindo cada vez mais. E o importante, né, é que fiquemos todos em paz. Claro que muitos podem estar pensando aí, Priscila, mas isso não é uma tarefa fácil. Realmente, às vezes não é fácil. Às vezes as histórias foram bem complexas, né? Às vezes existem situações difíceis de lidar, mas nós precisamos realmente olhar para isso com amor, mas o amor que cura. Amar o pai não significa que eu vou lá apertar a campainha dele e dizer, papai, te amo, olha aqui, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Às vezes isso não vai ser possível. Aliás, o pai pode nem estar vivo para a gente começar a tomar a força dele. E isso realmente dá muita força, sabe? Claro que existem casos, como o pai também está muito ligado a essa questão da força, né, da profissão. O sucesso tem a face da mãe, mas essa questão da projeção para uma profissão, do foco, tem muito a ver com tomar o pai. Por isso que os dois são muito importantes, sabe? Não tem como mencionar, a mãe é mais importante, não, é 50% de um, 50% de outro. E claro que eu conheço situações onde pessoas conseguiram bons empregos, estão muito bem financeiramente, na profissão, né? Não vamos nem falar de dinheiro, estou falando assim, dentro de uma profissão. Mas elas conseguiram isso através de, sabe, através de um valor alto, assim, que pagaram, através de sofrimento. E eu já vi relatos de pessoas dizendo que conseguiram, mas que repetiram os mesmos padrões. Claro, né? Ficaram ali na posição de julgamento e realmente não vale a pena dessa forma. Acho que vale bastante a pena a gente deixar esse amor fluir, mas fluir como dá para ser. Então, se hoje eu não consigo conviver, se hoje não dá, tudo bem, tá tudo certo. Vai aos poucos. Começa por não julgar. Começa por se afastar de determinados comentários que vão te tirar a força, que vão te fazer entrar em julgamento. Se põe no lugar de pequeno. E aí a coisa começa a acontecer. Ok? Então esse foi o áudio de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com a força que vem, né, da ancestralidade de vocês, a força que vem dos seus pais. Gratidão.